Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Neste quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. O domingo que se funde com a eleição do novo Papa, o novo Sumo Pontífice de Cristo para a sua Igreja. Ele, o Bom Pastor, continua escolhendo pastores para cuidar e pastorear do seu rebanho, a sua Igreja. Vamos ao Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãs e irmãos, por esses tempos pascais, experimentamos na Igreja a morte do Santo Padre, o Papa Francisco, e este clima da eleição e o início que prepara o pontificado do novo Sumo Pontífice que Cristo escolhe. Celebramos o Evangelho do domingo do Bom Pastor, em que rezamos pelas vocações sacerdotais, religiosas, rezamos pela vocação, toda forma de vocação para o serviço da Igreja, particularmente a vocação e o ministério do Papa, aquele que pastoreia na unidade, na comunhão da Igreja. Este Evangelho e as leituras deste domingo são profundamente atuais e emblemáticas para esse contexto em que vivemos. Mas eu vou propor um esforço grande, uma disrupção com o esquema que a gente está acostumado. Nós ouvimos o Evangelho do Bom Pastor. A maioria das vezes, nesse domingo do Bom Pastor, cai esse texto aqui, ou aquele, também no capítulo 10, Jesus apresentando-se: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim são ladrões, assaltantes. E a gente não aprofunda muito bem numa questão importante. Os elementos que compõem esse texto são fundamentais para a gente situar o contexto onde Jesus está. No capítulo 9, aqui é capítulo 10 de João, versículo 27 a 30. No capítulo 9 de João, Jesus cura um cego de nascença e desencadeia um conflito muito grande com as autoridades dos judeus, dos fariseus. A polêmica no capítulo 9, versículo 39, termina assim: Jesus falando para as autoridades dos judeus: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que aqueles que não viam, vejam, e aqueles que viam se tornem cegos. Pronto. Então o capítulo 9 prepara o grande confronto que vai desencadear no resto do Evangelho de João, no processo e na paixão do Senhor. No capítulo 10, versículo 1 até o 21, Jesus dirige e apresenta a parábola do bom pastor. As autoridades judaicas dizem que ele está possuído, porque ele está usando uma linguagem se fazendo passar por Deus. E Jesus dirige uma fala assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Eu dou a vida pelas ovelhas. O Pai que me enviou, porque dou minha vida, me ama. Ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Eu a dou por mim. Tenho o poder de dar minha vida e de tomá-la novamente. A partir daí,
ainda no capítulo 10, no versículo 31, que agora eu salto para depois da polêmica do pequeno texto que a gente tem aqui, os judeus pegaram de novo pedras para apedrejar Jesus. Isso é muito importante. Jesus diz assim no versículo 31 do capítulo 10, eu vos fiz ver tantas obras belas que vinham do meu Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? E eles respondem no versículo 33, tu blasfemas, sendo homem te fazes passar por Deus. No versículo 39, então tentaram prendê-lo, depois de uma série de postulações que Jesus apresenta acerca da autoridade dele e do fiasco da autoridade deles, eles, então, versículo 39, tentaram prendê-lo, mas ele escapou e voltou para o Jordão. Então, quando a gente escuta o Evangelho do Bom Pastor, a gente fica nessa visão poética, idílica de Jesus com o carneirinho nos ombros, passeando por paisagens e campinas verdejantes que a gente pinta e as crianças colorem. Cuidemos. Jesus se auto-apresenta como bom pastor num clima de profunda hostilidade, diante de pessoas que acusam-no duas acusações pesadas. Preste atenção no fundamental que eu preciso te dizer. Duas acusações pesadas. Eles acusam Jesus de ser um possuído pelo demônio, diz ele está possuído, no versículo 20. E depois acusam-no de blasfêmia. Então é sobre a acusação do mais grave pecado que alguém poderia cometer, que é sobre o ambiente em que eles estão com pedras para apedrejá-lo, acusando-o de possuído pelo demônio e acusando-o de blasfemo. É nesse contexto que Jesus se auto-apresenta como bom pastor. É bom, é bonita a poesia, a arte religiosa, as pinturas românticas, campestres, poéticas, mas elas precisam de um pouco mais de verdade teológica. A arte na igreja precisa ter um pouco mais o pano de fundo no ambiente sobre o qual Jesus está e se apresenta. E o ambiente sobre o qual Jesus está e se apresenta como bom pastor é um ambiente de profunda hostilidade, ódio, rejeição e condenação à morte. Então pegaram de novo pedras, tentaram prendê-lo, acusando-o de blasfemo. Mas ele, o texto diz, mas ele, saindo, foi para o Jordão, escapuliu da armadilha. Que consequência tem isso? Vamos lá, as minhas ovelhas, as ovelhas são dele, não é do padre Antônio, não é do bispo, não é do papa, não é da corrente ideológica da direita ou da corrente ideológica da esquerda. As minhas ovelhas, as ovelhas são do Senhor. Escutam a minha voz. O pregador só é pregador se ele está a serviço da voz de Cristo e não da voz de si. A voz não é do pregador e as ovelhas que escutam a voz do pregador não são ovelhas do pregador. Eu as conheço e elas me seguem. Condição fundamental: ser conhecido por Jesus e seguir Jesus. Ser conhecido por Jesus. Dou-lhes a vida eterna. Não dou-lhes pão e peixe, cesta básica. Dou-lhes vida eterna. Bento XVI gostava de dizer que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante que Jesus oferece para nós é precisamente a vida em Deus. É a vida em Deus. A vida que os mártires deram conta de serem esvaziados desta vida, derramando sangue na fogueira, no martírio, mas proclamando o senhorio de Deus. Não é uma vida de, Francisco dizia,
No tempo dos evangelhos, nos primeiros séculos da igreja, um discípulo do Senhor era o que derramava o sangue na terra para testemunhar a radicalidade e a fidelidade do nome e do seguimento do Senhor. Hoje, os discípulos do Senhor dão testemunho dizendo que alcançaram mais dinheiro para depositar no banco. Antes depositavam sangue na terra, sangue dos mártires. Hoje, o desvio é tão grave que se tornou depósito de dinheiro no banco. Elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. 4 palavras poderosas. As ovelhas são de Jesus, a voz é de Jesus, estão na mão de Jesus, estamos nas mãos do Pai. A obra é de Jesus. Jesus veio proclamar 3 coisas fundamentais. Primeiro, a grandeza do Pai. Grandeza que o judaísmo, da primeira leitura desse domingo, proclama, deixou de existir. Deixou de proclamar. Jesus veio proclamar que aquela autoridade da religião judaica passou a se ocupar com a grandeza própria, das próprias autoridades, bajulações, prestígios, poder, capas e vestes luxuosas, e não mais a soberania de Deus. Jesus veio proclamar a grandeza do Pai. Primeiro centro do anúncio. Segundo centro do anúncio, a grandeza é do Pai. A honra dessa grandeza do Pai passa pela salvação da humanidade, libertar a humanidade da condenação do pecado, da morte e dar a abertura das portas eternas. Terceira, a declaração do fim do senhorio do mal. Vida eterna, minhas mãos, mãos do Pai. Acabou. Nenhuma força tem capacidade de suplantar o poder do pastor, a mão de Jesus. O senhorio de Deus, a mão do Pai. O poder messiânico celeste. O poder messiânico, e o poder celeste. O poder messiânico de Jesus e o poder do Pai. Não há poder maior que o poder de Deus. Sai tudo. Sai pecado, sai mal, sai demônio, inferno, condenação, sofrimento, purgatório. Sai toda ordem de força do mal e se inaugura uma nova ordem. A do senhorio do Senhor, que veio para dar-nos vida eterna, salvação eterna. Quem são esses que estão diante do trono do Cordeiro, de pé, com palmas nas mãos? Vieram da grande tribulação, lavar e alvejar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bom pastor no confronto com a falência do pastoreio institucional de Israel e dos que hoje não vivem a fidelidade. As autoridades que perderam a autoridade porque Jesus assumiu o senhorio. Bom pastor de nossas vidas, guardai a igreja, a santa igreja, sua igreja. Amém.